Salve, salve, fiel torcida, salve, salve, nação corintiana. Estamos chegando para mais um vídeo de pós-jogo aqui no Fala Coringão. E hoje vamos falar sobre a derrota do Corinthians para o Curitiba fora de casa pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, alguns recados para vocês aqui. Ó, se você não é inscrito aqui no canal do Fala Coringão, já se inscreve para não perder nenhum vídeo nosso aqui no canal. A gente traz os pós-jogos analisando as partidas do Corinthians todo dia após a partida ou no mesmo dia, enfim. Então, se inscreve aqui. Deixa o like nesse vídeo também para ajudar a gente, dar uma moralzinha. E ative o sininho para receber notificações quando a gente posta um vídeo novo. Para você receber aquele avisinho, aquela notificação no celular, quando a gente sobe um vídeo novo aqui pro canal. E é claro, siga o Fala Coringão nas outras redes sociais, que a gente posta conteúdo bem legal lá para vocês. Twitter, Threads, Instagram e TikTok, fechou? E um último recado, rapaziada. Eu tô meio gripado. Então, me perdoem a voz fanha, se falhar um pouco também. Mas enfim. Vamos lá. Bom, falando sobre esse jogo do Corinthians e Curitiba, jogo ruim, uma atuação completamente horrível do Corinthians. É aquilo, né, gente? Pô, jogo fora de casa, domingo à noite, Corinthians com time misto, não dá pra esperar muitas coisas, né? A gente já sabe que vai haver um jogo horripilante pela frente e não deu outra. Uma atuação completamente abaixo do Corinthians. Eu até entendo a questão do desgaste físico que tem o time, mas eu esperava uma postura um pouco diferente, um pouco melhor. Enfim, com essa derrota o Corinthians dá uma despencada na tabela de classificação, perde a segunda consecutiva no Brasileiro, perdeu para o Cruzeiro semana passada e agora perde para o Curitiba. Então assim, se os próximos jogos com Santos e Chapecoense dentro de casa já era uma obrigação do Corinthians ganhar, agora virou 3 vezes mais, porque precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Depois de 2 derrotas até aceitáveis, né? A chegada do Curitiba menos aceitável, mas a do Cruzeiro é completamente compreensível. O Corinthians precisa voltar a somar pontos. Não dá pra gente só focar na Libertadores e esquecer o Brasileiro. Se não chegar lá na frente, a gente vai ter que priorizar o Campeonato Brasileiro, né? E abrir mão de uma Copa. Ainda não acho que esteja nesse nível, mas se continuar tratando com total desdém o Campeonato Brasileiro, lá na frente não vai ser diferente, né? Mas, assim, então um jogo bem horrível lá no Couto Pereira, uma atuação completamente ruim do Corinthians. Foi aquilo como que eu falei, já esperava por todos os aspectos do jogo, mas a gente sempre tem um fundinho de esperança de que o Corinthians vai entrar com um pouquinho mais de vontade, com um pouquinho mais de ânsia de vencer o jogo, mas não estava muito afim. Cara, eu nem vou crucificar tanto aqui o pessoal, porque assim, o Corinthians vem de 3 jogos difíceis, né? Vem de 2 jogos eliminatórios na Libertadores, onde o time jogou com 1 a mais por boa parte do tempo. 1 a menos, quer dizer, perdão. 1 a menos por boa parte do tempo. Então o esforço é em dobro. E claro, teve um jogo difícil contra o Cruzeiro, apesar de ter sido um pouco melhor que eles, na Arena semana passada. Então não dá pra crucificar tanto, né? Perdão. Havia uma galera aí nas redes sociais criticando o Diniz por ter poupado alguns jogadores, mas gente... Vamos combinar aqui comigo. Cara, assim, vai forçar pra quê? Descansa os caras, vai ter uma semana aí livre de jogos, só pra treinar, recuperar os jogadores. Semana que vem volta já com um jogo, querendo ou não, um pouco mais difícil, porque é clássico, apesar do Santos ser um time limitado, é clássico, então tudo pode acontecer. Então, não achei de todo mal o Diniz ter poupado hoje, achei que ele teve uma decisão bem acertada, e é isso, se a gente quiser atingir coisas melhores na temporada, a gente tem que estar com o time completo. Foi como eu falei no último vídeo, o Corinthians estando completo, com todos os jogadores à disposição do Fernando Diniz, a gente tem tudo para avançar de fase na Libertadores e continuar indo bem no Campeonato Brasileiro, continuar subindo a tabela de classificação. Então, não tem para que forçar, era um jogo fora de casa, então, assim... Beleza, você dá oportunidade para os jogadores reservas. A gente já vai entrar aqui nas atuações individuais de cada um, mas não vamos crucificar o Fernando Diniz. Eu concordo com a decisão dele e ponto, né? O time jogou ruim, jogou mal, mas é isso. Vida que segue, agora virar a página, descansar essa semana e voltar a pensar no Campeonato do Brasil semana que vem com o Clássico. Mas é aquilo, essas 2 derrotas só vão ser deixadas de lado, né? Ou terem sua insignificância concedida, se ganhar os próximos 2 jogos. Santos e Chapecoense dentro de casa, o Corinthians precisa ganhar. Lembrando que no primeiro turno
essa sequência de jogos, ainda com Dorival Júnior. O Corinthians deixou escapar uma vitória com o Santos fora, lá na Vila Belmiro, e empatou 0-0 num jogo feio com a Chapecoense fora de casa, né? Então, assim, esses 2 próximos jogos, aí tem que entrar com o time titular para pegar rodagem, para pegar já mais entrosamento e com força total para cima dos caras. São jogos de 6 pontos e indiscutivelmente. Bom, aí vamos para as atuações individuais, né, rapaziada? Sobre o goleiro Cauê, assim, eu gosto dele, né? Não vamos crucificá-lo. É um garoto bom, da base, quando tem oportunidades entra sempre bem. Eu lembro que aquele jogo contra o Fluminense no Maracanã, lá no primeiro turno, quando se perdeu numa amassada violenta do Fluminense, o Cauê fez um bom jogo, segurou muito a ponta. Depois, quando fez alguns outros jogos no lugar do Hugo, também entrou bem. Então não vamos queimar o garoto da base. Ele é infinitamente melhor que esse Felipe Longo, que é o outro goleiro da base, inclusive. Então acho que tem um bom reserva, o Hugo. Achei que ele poderia ter feito melhor nesses 2 gols que ele tomou no Curitiba. Sim. Acho que ele falha em pelo menos um deles. Mas é aquilo, rapaziada. Acontece, infelizmente. Mas também não vamos crucificar o garoto. Ele é bom de bola. Quando entra bem, sempre entra bem. Tava seguro na partida, tomou um gol inexplicável. Mas, enfim, são coisas do futebol. Sem apedrejar o garoto. Linha de defesa do Corinthians. Gustavo Henrique, Gabriel Paulista. Acho que estavam na média do time hoje, bem ruim, bem abaixo, né? E os laterais foram, assim, Pedro Milans foi bem. É aquilo, gente, não dá pra você esperar uma partida extraordinária do Pedro Milans. Ele é aquele jogador nota 6. Ele é ok, passa na média, e é isso. Se você quiser projetar algo maior e melhor para o Pedro Milans, você vai se frustrar, porque ele entrega somente o feijão com arroz. Não compromete, mas também não entrega além do que esperado. Agora o Angileri, mal de novo. Gostava dele ano passado, ele inclusive quando ele chegou lá na época com o Ramon Dias ainda, do Paulistão, né, da reta final do Paulistão, ele entrou bem, foi essencial na final contra os Porcos, mas vivia oscilando, né, fazia partida boa, fazia partida ruim ano passado, e agora esse ano não tá bem, né. É uma opção ruim que a gente tem no banco, mas não foi bem contra o Bahia, nesse pós-Copa, e também não foi bem hoje contra o Curitiba. Então, é isso. Do meio pra frente, o time todo, sim, não dá pra descrever essa atuação ridícula de hoje. Breno Bidon apagado, Alan apagado, Raniel apagado, Carrilho. Eu vou falar que ele foi um pouco melhor do que os demais meio-campistas, mas mesmo assim estava bem abaixo do que pode entregar. E Caio César, mais o mesmo, né? Cisca, e não conclui as jogadas. E, cara, Pedro Raul. Cara, eu queria parabenizar quem é o empresário do Pedro Raul por ter conseguido levar ele ao Corinthians. Porque é uma coisa fenomenal, cara. Ele é muito ruim. Cara, ele maltrata a pelota, desculpa. Mas não dá pra jogar no Corinthians. Foi como eu falei no último vídeo. Teve uma sequência lá em 2024 quando chegou. Não correspondeu à altura, foi negociado posteriormente. Esse ano, quando voltou, não tinha tido boas oportunidades ainda no primeiro semestre. E agora, no pós-Copa, ele tá tendo uma boa sequência aí de titular após a lesão do Yuri Alberto e não correspondeu à altura. Mas fez 2 gols. 2 gols que, enfim. Um não serviu pra nada, porque a gente foi eliminado e ele tava debaixo do gol, sozinho. Se ele não fizer aquele gol também, pelo amor de Deus. E o do Red Bull Bragantino, tanto faz como não fez, né? Enfim. Então não dá pra continuar com o Pedro Raul. Eu não entendo o porquê insistir com ele, mas também entendo que as outras opções não ajudam muito, né? Guinegão não vai tão bem quando entra, né? Dieguinho, mais do mesmo. E Lingard também ainda não mostrou o que veio no Corinthians. Fez bons jogos lá quando ele chegou na Libertadores, mas depois não fez mais nada. Então até entendo o Diniz ficar um pouco refém dele. E aí, rapaziada, vamos pros reservas que entraram depois. Reservas não, né? Enfim, substituições que o Diniz mexeu. Memphis Depay, claro. Ele entrou, mudou um pouquinho a cara do Corinthians. Pegou um pouco mais a bola, o Corinthians começou a criar um pouquinho mais de chances, mesmo que não foram tantas. Mas ele já, no primeiro toque da bola praticamente, ele teve uma chance clara e uma boa oportunidade para o Corinthians. Que o Pedro Raul não conseguiu nos últimos 5 jogos. Então, ele é diferente. Não vou entrar tanto nesse mérito, porque acho que vocês sabem muito bem a minha opinião. Matheus Pereira, horrível, horripilante, né? A queda de produção do Matheus Pereira é algo impressionante, eu nunca vi antes no Corinthians.
Porque ele começou, quando ele chegou, fez bons jogos, até eu tinha pedido a titularidade dele em alguns vídeos que eu postava, mas, cara, a queda de rendimento dele é brusca. Mesmo com uma troca de treinador, ele continua inexistente. É um jogador que erra passe, erra lançamento, erra fatiada, erra tudo que tenta. Não agrega e também não soma. Não fez sentido isso, né? Não agrega e não compromete também, melhor. Vamos corrigir. Então, uma péssima opção no banco, né? Aí, não vou nem falar muito sobre Dieguinho e Guinegão, né? Que vocês já sabem a minha opinião. Jogadores limitados. Nada além do extraordinário. Um novo craque, a nova revelação, master da base, não. É aquele jogador ok para compor elenco. Entendeu? Fazer o quê? É isso. Eles não são do nível do Breno Bidon, por exemplo. Do Bidon, do André. Eles vão entregar isso aí que eles entregam. Ah, mas ele fez boas partidas na Copa do Brasil ano passado e fez bons gols. E é isso. Isso foi o que? Há quase um ano atrás, praticamente? Cara, não dá pra ficar assistindo uma coisa que já faz um ano. É igual o Pedro Raul, pô. O Pedro Raul ano passado amassou no Ceará. E esse ano no Corinthians? O que ele tá fazendo? Ele tá amassando a bola, né? Ele maltrata a bola. Então dá pra assistir muito nessa tecla. Nem lembro se teve mais substituição. Ah, teve o Lingard, né? Entrou também. Fez nada com nada, enfim. E é isso, rapaziada. Jogo ruim, atuação patética. O time sentiu o desgaste físico, né? E eu acho que o Diniz acertou em poupar alguns jogadores. Agora vai vir uma semana livre de jogos para só treinar. Eu espero que o Corinthians volte melhor e com uma outra postura domingo que vem no jogo contra o Santos. Fechou? Ó, nem vou falar um pouco sobre essas polêmicas aí que tá sondando aí depois do vídeo do Memphis e tudo mais. Só que assim, rapaziada, não vamos crucificar o cara errado, tá? Não vamos atacar pedra no Memphis, porque ele é nitidamente o clipe que ele fez é uma crítica social, é uma crítica aos políticos do Parque São Jorge que tanto sugam e acabam com o Corinthians diariamente. Então não seja esses lelé da cuca que interpreta errado e vai achar que ele tá botando fogo no escudo da instituição, tá? E assim, acho que o timing também foi errado. Não importa se ele escreveu a música dele há 5, 6 meses atrás, ou se ele escreveu ontem. Sabe, no momento não tá legal pra isso. Eu gosto de jogadores que se posicionam. Ele se posicionou tanto contra a diretoria. Ano passado, quando ele chega e na final da Copa do Brasil discursa contra o presidente, contra a diretoria, os grupos políticos do Corinthians, o que? Da hora, pô, bacana. Mas, cara, acabou de renovar, foi essa toda a novela envolvendo a política do Parque São Jorge, sabe, cara? Dá uma segurada. Às vezes não precisa. É legal se posicionar, erguer voz, né, puxar a briga do torcedor pra si, muito da hora, mas tem que escolher os momentos certos. Fechou? Bom, é isso. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações quando a gente posta um vídeo novo. Se inscreva aqui no Fala Coringão, deixa o like no vídeo. Siga a gente nas outras redes sociais, o @ nosso tá aí na descrição. Um beijo e até a próxima. Vai, Corinthians!